Olá, queridos irmãos, estamos aqui nesta parte da manhã para gravar mais um vídeo sobre estudos proféticos. E nós, nesta manhã, iremos falar sobre a Igreja Remanescente de Deus na profecia. E amanhã estaremos postando um outro vídeo falando sobre a Igreja Remanescente de Deus na história. E desta vez será com o nosso querido irmão Antônio Roger. Então, este vídeo irá para o nosso canal no YouTube. E você, por gentileza, se não tem ainda a sua inscrição, se inscreva, dê o seu like e, por favor, compartilhe, que esta série de estudo que estamos realizando será muito importante, né? Para o conhecimento dos nossos queridos irmãos, dos nossos amigos que estão estudando a Palavra de Deus. Eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra no livro de Isaías, capítulo 10 e verso 22. A palavra inspirada de Deus nos diz: porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Em base desse texto, eu gostaria de orar aqui com os meus queridos irmãos, pedindo a direção do Espírito Santo para esta palestra. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui falando sobre a Tua Palavra, transmitindo a Tua Palavra aos corações. Quero pedir a Ti, Senhor, que envie o Teu Santo Espírito para falar aos corações dos ouvintes e também unjam os meus lábios para que eu venha falar palavras que possam ir de encontro às necessidades espirituais do Teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, esta palestra de hoje, queridos irmãos, ela vai estar baseada em paralelos dos dias dos apóstolos. Aliás, vamos pegar desde o antigo Israel até os nossos dias. O que aconteceu no tempo do antigo Israel, o que aconteceu nos dias de Jesus, nos dias dos nossos reformadores protestantes, que são chamados de protestantes, e também na reforma dos nossos dias. Então, vamos, com o poder do Espírito Santo, tentar entender o que o Senhor quer nos falar nesta palestra. Então, aqui nós encontramos o profeta messiânico, o profeta Isaías, que falava sobre um remanescente através dos séculos. Seria bom, muito bom, que todos fossem salvos. Mas a profecia nos diz que só um remanescente se converterá. Através do século, nós temos muitos exemplos, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso de Gideão, que tinha um exército com 32 mil soldados para vencer uma batalha muito grande contra os confederados, né, pagãos, lá do tempo do antigo Israel. E quando Gideão, como juiz, apresentou 32 mil soldados de Israel para lutar contra aquelas várias nações, Deus disse para Gideão que eram muitos. E ele ficou muito preocupado. Por que ele ficou preocupado? Porque ele achou que era pouco. Mas para Deus era muito. Porque aquela batalha não era de Gideão. Aquela batalha era uma batalha de Deus. Coisa maravilhosa entendermos isso, né? E Deus pediu para Gideão fazer prova daquele povo. E Gideão disse para os seus soldados:
apresentou alguns requisitos e deu-lhes uma chance deles fazer uma escolha. Aquele que se casou até pouco tempo, aquele que construiu uma casa não pôde morar nela ainda, e foi colocando vários benefícios que eles poderiam desfrutar, para que eles pudessem fazer uma escolha entre batalhar por Deus ou batalhar por si mesmo, ou agradar a si mesmo. E no final da história, os irmãos sabem que só restaram 300. E foi com os 300 que Deus deu a vitória a Israel. Assim também acontece na questão religiosa, né? Questão religiosa. Então, neste paralelo que eu vou apresentar, são pontos muito importantes que temos muita facilidade para entender o que a palavra de Deus fala sobre os remanescentes. Nesse texto aqui, Isaías diz que só um remanescente se converterá. Então, note bem, o primeiro paralelo desse texto de Isaías 10, verso 22, nós sabemos que entre milhões de judeus nos dias de Cristo, espalhado pelo mundo todo, apenas uma dúzia de pessoas humildes e simples aceitaram e creram no Messias, ou seja, se converteram. Depois, com o correr do tempo, essa igreja foi crescendo e através dos 7 períodos da igreja de Deus, lá do Apocalipse capítulo 2 e 3, nós encontramos, os remanescentes em todos estes períodos. O segundo paralelo que eu gostaria de colocar aqui está no capítulo 22 do mesmo livro do profeta Isaías. E Isaías foi denominado profeta messiânico, com muita propriedade. E ele nos apresenta a Jesus como a sequência do trabalho na nova dispensação. Isaías 22, versículos 20 a 22, nós vamos ler assim: E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave de Davi nas suas mãos, nos seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego num lugar firme. Então, queridos irmãos, Eliaquim aqui na profecia é Jesus. Então, Deus colocou nas mãos de Jesus a chave da casa de Davi. E com essa chave, que era a autoridade, com essa chave em mãos, ele iria realizar um trabalho que jamais o inimigo, jamais Satanás destruiria, porque era um trabalho firme, de firmeza. E o mais importante é que daqueles milhões de pessoas, apenas uma dúzia se tornou a Igreja de Deus. Naquele momento, Mais tarde houve muitas conversões entre os judeus, mas o remanescente de Israel, por incrível que pareça, eram exatamente os discípulos de Jesus na fundação da primeira igreja cristã, ali ao lado do Mar da Galileia. Queridos irmãos, do ano 27 até o ano 100, os inimigos do povo de Deus, instigados e apoiados por Satanás, tentaram destruir a igreja remanescente através do martírio, mas não conseguiram. Com exceção de um apenas, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados. Morreram em defesa da verdade, mas Satanás não conseguiu destruir a sua igreja, porque outros surgiram dentro do remanescente
e a verdade de Deus prevalece até hoje. A igreja remanescente, através do período de Isaías, cerca de 700 anos, né? Até o apóstolo João, nós podemos, João lá na ilha de Patmos, podemos acrescentar cerca de 60 anos, chegamos até o ano 96. Ou seja, aproximadamente de Isaías até o fim do trabalho de João, que foi o único que não foi martirizado, lá na ilha de Patmos, aproximadamente 800 anos. E neste mesmo ano, 96, o anjo Gabriel, que é o anjo das revelações, o mesmo que revelou a Isaías profecias da chave de Davi, revela João com as 7 igrejas da Ásia. E no período da 6ª igreja, olha bem o que está escrito aqui na palavra de Deus. Vamos conferir nas nossas Bíblias. Apocalipse 3, versos 7 até o verso 9. Mas eu vou ler apenas o início. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, a 6ª igreja, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos irmãos, esse texto é um paralelo do texto de Isaías, capítulo 10 e versículo 22. Aqui, o mesmo anjo revelador que revelou a Isaías, revela agora o profeta de Patmos, profeta João. E ali está o remanescente de Deus, tendo na sua mão a chave de Davi. Nós passamos pelo tempo dos apóstolos, passamos pelas 7 igrejas e agora estamos já no fim, depois do ano de 1833, né? Quando houve a primeira mensagem angélica. Em março de 1844, o segundo anjo começou o seu trabalho e eles tinham a mesma promessa de Isaías capítulo 10, que era a chave de Davi. E nós chegamos até a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela é uma representação dos remanescentes que vivem hoje, no período de Laodiceia. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas o povo de Deus, ele não pode ter as características de Laodiceia, porque as características de Laodiceia são muito ruins. Ou seja, repetindo, nós somos o povo que vive no tempo de Laodiceia, mas espiritualmente nós precisamos ter as características da igreja de Filadélfia. E este é o povo de Deus que irá estar preparado nos últimos momentos, receberá a chuva serôdia e dará a conclusão da obra. Esse povo é chamado aquele outro anjo, o anjo de Apocalipse 18. Então, só repetindo, os remanescentes que vivem hoje no período de Laodiceia e que não estão unidos com os costumes daqueles que se dizem judeus, mas não são, têm as características da igreja do período de Filadélfia e, consequentemente, são detentores da chave de Davi. Apesar de ser um número pequeno e sofrerem também muitos ataques dos oponentes, dos que se dizem judeus, mas negam a eficácia da verdade, ninguém jamais conseguirá fechar as portas desta igreja. Porque ela é a igreja remanescente, apesar de terem tentado fechar várias vezes, não conseguiram.
Há poucos dias atrás eu ouvi um desses pregadores de mau agouro, né, como diz o ditado, dizer: nós vamos acabar com o movimento de reforma. Ora, acabar com o movimento de reforma? Então ele tem que remover aquela mensagem que o profeta Isaías e o profeta João apresentaram. Porque a igreja que tem a chave de Davi, ninguém conseguirá fechar as suas portas. É uma profecia. Muito bem. Vamos agora um pouco à frente e vamos falar sobre um outro paralelo. Se você abrir as páginas do livro Grande Conflito e for à página 332, a serva do Senhor pela inspiração e usada pelo Espírito Santo, sendo revelada também pelo mesmo anjo que revelou a Isaías sobre a chave de Davi, que revelou a João sobre a chave de Davi na igreja de Filadélfia, então revelou a sua serva. Vamos ver o que ela escreveu pela inspiração. A obra de Deus na terra apresenta séculos após séculos uma surpreendente semelhança. Em todas as grandes reformas, os movimentos religiosos, os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Não tem mudança, são os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo no passado. Olha, então o que eu estou falando é realmente isso aí. E a experiência da igreja dos séculos antigos, lá do tempo de Israel, encerra lições de grande valor para o nosso tempo. A mensagem é a mesma. Não adianta dizer que, não, mas aquilo é no tempo de Israel. Mas o espírito da coisa é o mesmo. Não tem mudança. A sequência do texto. O que precisamos fazer como detentores da verdade é manter esses princípios. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para você, meu querido irmão, meu amado irmão que está aí ouvindo a palavra de Deus. O que precisamos fazer como detentores da verdadeira igreja remanescente hoje? E não sermos levados por ventos de doutrinas apresentados por aqueles que se dizem judeus, mas não são. Tem apenas nome de judeus. Olha bem o que diz a serva do Senhor no livro Testemunhos, volume 8, página 307. E também está escrito no livro Eventos Finais, que eu gostaria de ler neste livro Eventos Finais, na página 14. Diz assim: precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Então, prezados, o povo de Deus, ele tem que estar atento, precisa estar atento. O remanescente de Deus precisa estar atento e estudar a história, estudar a palavra, estudar a profecia, para que possam não somente estar preparados para ensinar, mas para não serem levados por vento de doutrinas. Então, nós vamos ver os exemplos dos reformadores nos dias da Reforma Protestante. Vamos fazer aqui um outro paralelo. Já falamos do povo de Israel, o remanescente de Israel, e, inclusive, sobre o remanescente de Israel, eu não poderia te deixar um texto muito importante, porque muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: olha, mas todas as reformas devem ser feitas dentro da igreja. É verdade. Mais à frente nós vamos falar sobre isso.
Mas eu gostaria de ler um texto aqui que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, na página 209 e 210. Eu vou ler na página 210. Diz que o Sinédrio, na página 209, diz assim: o Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e tentava matá-lo. Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes do templo, dos guias religiosos do povo que foram instruídos na lei, e voltou-se para outra classe, para proclamar a sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele começou uma reforma dentro da igreja. Então estavam profanando o templo, cambiando a moeda para comprar os animais, e isso era uma violação do templo sagrado de Deus. E a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém para fazer uma reforma. E uma reforma física, inicialmente. E ele começou a expulsar aqueles que estavam profanando o templo. E disse: nunca ouviste dizer que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes afeito covil de salteadores. Porque, além de vender dentro do templo, eles eram exorbitantes no preço dos animais e também na troca das moedas. Mas como foi recebido Jesus nesta reforma dentro da igreja? Os fariseus queriam matá-lo. E ele não conseguiu fazer a reforma dentro da igreja. Quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele ficou muito triste e olhou a abóbada do templo e viu o templo de Jerusalém, o sol refletia e fazia o reflexo. Diz que Jesus chorou. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Inclusive ele era um deles que estava na lista para ser morto. E apedrejos que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa? Mas vós não quiseste. Ele disse assim: olha, eis que a vossa casa ficará deserta. Os irmãos podem ver que lá, quando ele estava dentro de Jerusalém, ele disse: a minha casa. Mas agora, quando ele foi expulso de Jerusalém, eles procuravam matá-lo, lá sobre o Monte das Oliveiras, ele disse: eis que a vossa casa. Ou seja, não era mais a casa dele. E agora diz o seguinte: como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim têm sido rejeitadas em todas as subsequentes gerações. Aqui está um paralelo dos dias de Cristo com os nossos dias. A miúdo se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Agora, vamos para a parte dos reformadores, que nós vamos chegar agora. Então, para ler o texto do grande conflito na página 42, eu tenho que ler esse texto desejado. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus foi para uma outra classe, que era uma classe humilde de pessoas que aceitaram a verdade. E os judeus estão até hoje lá dizendo que eles são a igreja de Deus, estão aguardando ainda o Messias. Em nossos dias, hoje, nos nossos dias de hoje, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira e por que se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são obrigados a retirar-se da igreja que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência.
Chega um ponto, queridos irmãos, que não dá para permanecer dentro de uma igreja apóstata. Porque a influência de muitos, de milhares, de milhões, vão influenciar nos filhos, né, nos jovens e até nos adultos. E agora, eu gostaria de colocar para vocês o paralelo do tempo da Reforma Protestante. Grande conflito, página 42. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram a dissolver toda a união com a igreja apóstata. A igreja apóstata aqui era a igreja romana, caso ela ainda não recusasse libertar-se da falsidade e da idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer a palavra de Deus. Então a separação era uma necessidade e não tinha como ficar sem a mesma. Abandonar aquela igreja apóstata, certo? E ali estava um remanescente, que eram os reformadores, em defesa da verdade. Eles não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma, porque isso atingia a alma deles, e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e seus netos. Porque isso vai de apostasia, queridos irmãos, ela atinge as gerações. E as pessoas, eles entram num costume tão grande de mornidão espiritual, que é o espírito de Laodiceia, que chega um momento que o pecado para eles não significa nada. Agora tem um paralelo muito importante dos reformadores da Idade Média, né, com os reformadores da atualidade. É aqui que eu quero exatamente entrar. Mas eu gostaria de citar mais um texto dos valdenses, da época dos valdenses. Note bem, na página 57. Assim os valdenses testemunharam de Deus, séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma, que se iniciou no tempo de Wycliffe, cresceu larga e profundamente nos dias de Lutero e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, os reformadores, eles nunca tiveram vida boa. Nos dias de Cristo, foram martirizados. Nos dias dos reformadores, foram martirizados. E nos nossos dias, será diferente? Então, todos aqueles que defendem a verdade, que são considerados remanescentes, o resto da semente, de acordo com Apocalipse 12 e verso 17, que o dragão irou-se contra a mulher, que era aquela igreja protestante lá, mas a guerra hoje não é mais contra a mulher, e nem contra a semente da mulher, que foram os adventistas, que oriundos daquela igreja, daquela mulher, daquela igreja que estava nos Estados Unidos. Mas a guerra do dragão, de Satanás, é contra o resto da semente. E esse resto da semente são os remanescentes que sofrerão a ira, sofrerão a guerra do dragão. Queridos irmãos, vai chegar um tempo em que a diferença será tão grande entre o verdadeiro povo de Deus e o falso, que as ovelhas verdadeiras tomarão posição ao lado dos remanescentes. Fato muito importante isso aqui. No livro Grande Conflito ainda, na página 389, veja bem o que está escrito. Tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eu ouvi há poucos dias atrás um relato que dá tristeza, né? Uma pregadora de uma dessas igrejas, da igreja nominal, ela foi convidada para fazer uma série de conferências, semana de oração, numa determinada igreja, num determinado estado. E aquela pessoa que a convidou, conhecendo que ela pregava sempre a reforma, a verdade,
Diz para ela, olha, só que é o seguinte, você não vai falar de princípios aqui, não vai falar de vestuário, não vai falar de alimentação, você vai falar de Cristo. Só. Nós não queremos esse tipo de pregação aqui. Ela disse, então eu não vou. Então, queridos irmãos, as pessoas hoje das igrejas nominais, elas querem ver o quê? Só falar de coisas boas. É lógico que é importante e nós precisamos falar de Cristo. Porque a mensagem de Cristo, ela que leva as pessoas à conversão. Lá em 1888, eu gostaria de ler até esse texto aqui, que está no livro Testemunho para Ministros, quando veio a justificação pela fé, em 1888, no seio da Igreja de Deus, que ela estava desesperadamente precisando de uma reforma, aqui o Espírito de Profecia diz que Deus enviou uma mensagem. E essa mensagem era sobre Cristo. É a mensagem da justificação pela fé. Mas qual o objetivo de Deus em enviar essa mensagem da justificação pela fé para a igreja? É para que a igreja pudesse ficar à vontade, cometer pecados? Transgredir a lei de Deus? Ir para o mundo, imitando a moda do mundo, comendo o que quisesse? Será que era isso aí? Não, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones, ou Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado e convidava o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentava a justificação pela fé no fiador. Agora, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, o objetivo da pregação da justificação pela fé é levar o povo à obediência à palavra de Deus, não levar o povo à comodidade com as coisas deste mundo. Então, hoje está havendo uma confusão total. A minha pregação é sobre Jesus. Por quê? Porque na mentalidade deles, dos que não são verdadeiros seguidores de Cristo, a mensagem de educação pela fé vai apoiar, né? Vai encobertar ou acobertar os seus pecados. Queridos irmãos, diz que nesta época muitos perderam Jesus de vista, porque não compreenderam a mensagem. Daí que houve a necessidade daquele outro anjo, para que esta mensagem pudesse ir avante e, graças a Deus, chegar até os dias em que estamos. Então, nos diz aqui o texto do livro Grande Conflito ainda, na página 257. Deus, contudo, em sua sabedoria, dispusera os acontecimentos de modo a fazer com que a reforma se iniciasse dentro da igreja. Olha que coisa importante. Então, esse texto aqui, que diz que muitos perderam Jesus de vista, foi exatamente ali que começou a reforma dentro da igreja adventista do sétimo dia. Nenhuma reforma começa de fora para dentro. Ela tem que começar de dentro para fora. Vou repetir o texto. Deus, contudo, em sua sabedoria, dispusera os acontecimentos de modo a fazer com que a reforma se iniciasse dentro da própria igreja. Se ela tivesse vindo inteiramente de fora, não teria penetrado no lugar em que era tão necessária. Mas como os pregadores do reavivamento eram membros da igreja e trabalhavam dentro do grêmio da igreja, quando quer que encontravam oportunidade, a verdade teria entrado onde as portas teriam de outra maneira permanecido fechadas. Mas ali eles tinham que estar para pregar a verdade, e assim foi. E foi até o momento em que essa verdade não mais foi suportada. Porque em 1863, já começando em 61, a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada com um princípio, o mesmo princípio que está lá
no testemunho para ministro, na mensagem da justificação pela fé, que a justiça de Cristo se manifesta na obediência aos mandamentos de Deus. Em 1861, começou o processo de organização da Igreja Adventista, e eles adotaram o nome de Adventistas do Sétimo Dia, prometendo guardar todos os mandamentos de Deus. Está no livro Grande Movimento Adventista, na página 58, um livro publicado pela própria Igreja Adventista. Ali estava a Igreja de Deus, certo? O remanescente de Deus. Mas quando o tempo foi se passando, aí as coisas se complicaram. E por incrível que pareça, houve uma guerra nos Estados Unidos, chamada Guerra de Secessão, que começou exatamente na época da organização da Igreja Adventista, terminou em 1865, e neste período, os nossos queridos irmãos foram severamente provados. Porque os jovens na idade militar foram convocados para o exército e para entrar nessa guerra de secessão, que era uma luta entre os estados do norte e do sul na questão da escravidão. E o que aconteceu? Houve uma confusão inicialmente, porque o próprio Tiago White, esposo da profetisa, ele disse, olha, se um jovem for convocado para entrar nessa guerra, e ele resistir e chegar ao ponto de ser fuzilado, isso teria sido considerado como suicídio. Eu tenho isso aqui numa apostila de um teólogo adventista chamado Antônio Dourado. E é uma verdade que nós analisamos que estava. Mas o Ray Smith diz, não, mas nós temos um princípio, esse princípio é baseado na Bíblia, porque numa guerra ninguém guarda diretamente 2 mandamentos da lei de Deus. Primeiro, não matarás, o 6º mandamento. E depois, quem é que vai guardar o sábado numa guerra? Fora outros mandamentos que ainda são envolvidos. Mas exatamente nessa confusão que houve lá na nossa igreja primitiva organizada, o que aconteceu? Deus enviou uma mensagem maravilhosa à sua serva. E esta mensagem está no primeiro volume de Testemunho para a Igreja, na página 361. Ela diz, vi que o povo de Deus, que é o seu tesouro especial, não pode entrar nesta guerra complicada, nesta guerra de 1864. E isso seria contrário aos princípios da nossa fé. Por que contrário aos princípios? Porque os princípios da fé estabelecidos pela igreja apenas 2 anos antes era que a igreja é organizada baseada na santa lei de Deus. Queridos irmãos, a reforma, todas as reformas religiosas em todos os tempos tiveram seu início dentro da igreja. Dentro das igrejas estabelecidas. Até o ponto em que não conseguiram mais permanecer. Apenas uma nota, um exemplo. A reforma na igreja judaica foi contundente, começou dentro do templo, pelo próprio Jesus. Isso está em Mateus 21, verso 13. A reforma protestante começou dentro da igreja católica e foi até o ponto de serem expulsos e muitos mártires. A reforma do adventismo começou dentro da igreja em 1888, na mensagem da justificação pela fé. As causas que levaram à necessidade desta reforma entre o povo adventista, vamos falar exatamente, vocês vão ver amanhã. A história de um movimento de reforma que hoje defende os princípios, mas que são taxados como fanáticos. Fanáticos. Mas existe dentro da profecia, porque essa reforma é profética. Ainda ontem eu estava lendo um texto do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que está na página 388. E diz assim, existe, 382, se me fala a memória, existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, por mais coerente que seja o seu modo de viver. Diz que essa classe numerosa consulta o paladar em vez das leis da saúde.
E todos que deixam um trilho batido desses costumes e sofrerão oposição e serão considerados radicais, por mais coerente que seja o seu modo de viver. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, é, sem dúvida nenhuma, um remanescente que mantém os princípios do verdadeiro adventismo. E se você duvidar ou se quiser saber mais sobre isso, por favor, assista o próximo vídeo, que será sobre a história do verdadeiro remanescente de Deus hoje, que vive hoje, nos nossos dias. Então eu gostaria de ler esse texto todo aqui, que eu citei para os irmãos agora, para não ficar pela metade. Na página 195, não na página 382, os irmãos me desculpem, depois corrijam aí se você anotou. Conselho sobre regime alimentar, página 195. Existe uma classe numerosa, isso falando para a igreja, para o adventismo, que rejeitará qualquer movimento de reforma, por muito razoável que seja, se porventura impõe restrição ao apetite. Eles consultam o paladar, em vez da razão e das leis da saúde. Desta classe, todos que deixam o trilho batido do costume e defendem uma reforma, sofrerão oposição e serão considerados o quê? Radicais, por mais coerente que seja o seu modo de proceder. Estava vendo um vídeo que mandaram no grupo ontem, que um cidadão está dizendo, eles existem, eu não sei se ele é adventista ou se é protestante de outra igreja evangélica, existem duas igrejas adventistas. Uma que é tranquila, né? Uma igreja moderada, etc., mas outra é radical. Porque esta igreja adventista, eles deixam à vontade das pessoas. Se quiser comer carne, come. Se não quiser, tudo bem. Isso é uma questão de consciência. Mas essa reforma, Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma, eles são vegetarianos. Né? Eles são vegetarianos e são radicais. Então hoje, se você cumprir esse texto que eu acabei de ler de Ellen White, para o adventismo da classe numerosa, nós somos radicais. Como Ellen White era radical. Mas a mensagem não era dela. A mensagem era enviada por Deus. E como ficam os radicais? Estão certos os radicais ou estão errados? Na realidade, nós não somos radicais. Nós somos equilibrados quanto à verdade que Deus tem para os últimos dias. Agora, note bem, tudo isso estava dentro do contexto profético. Uma outra profecia está no terceiro volume, 372. Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Ela deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo com isso poder levar melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de embaraçar o passo à obra nas linhas que Deus lhes traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, Ellen White escrevia nos seus dias, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente os nossos princípios em face do mundo. Então, esta igreja foi fundada sobre princípios. Em 1863, ela teve a luz sobre a reforma de saúde, mas hoje taxam aqueles que defendem essa verdade de 1863 como radical. Sem dúvida nenhuma, estão taxando a profetisa da Igreja de Deus, estão botando a culpa em Deus para satisfazer os seus apetites depravados. Queridos irmãos, estamos chegando ao final desse vídeo e eu gostaria de convidar a vocês para assistir o próximo vídeo, que vai ser sobre a igreja remanescente na história. Vocês agora vão ver, né, através da palestra do irmão Antônio Roger, a igreja
Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma dentro da profecia, e agora vocês vão ver a história. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma hoje é uma igreja separada da Igreja Adventista do Sétimo Dia tradicional ou da classe numerosa. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o seu like, e nós estaremos enviando para os grupos e também para a nossa conta no YouTube, nosso canal no YouTube, um grupo em que você pode perguntar sobre a minha palestra que acabei de dar e também sobre a do irmão Roger. E aí nós estaremos respondendo a vocês dentro deste grupo que serão passado para vocês. Olha, desejo a todos os nossos queridos irmãos, os nossos amigos, um bom final de ano, né? Um bom ano novo, porque agora os nossos próximos vídeos serão o ano que vem, né? Daqui uma semana e pouco nós estaremos recomeçando novamente, ou talvez na metade do mês de janeiro. Portanto, que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, um feliz ano novo para todos. Que o Senhor, na sua infinita graça, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez para agradecer a Deus por esta palestra. Muito obrigado, Senhor nosso Deus e Pai, por ter estado conosco nesses momentos, poucos momentos que passamos aqui. Queremos te agradecer de coração e queremos orar, Senhor, por todos aqueles que irão assistir a este vídeo, a esta palestra. Que o Senhor possa atuar com teu santo e bom Espírito nos corações. E que o povo de Deus, a tua igreja, possa permanecer firme em defesa das verdades. E que muitas almas que se encontram ainda nas igrejas, que são almas sinceras e honestas, que o Senhor possa fazer um trabalho especial em seus corações, e antes que a porta da graça seja fechada, cerrada, que eles possam tomar posição ao lado dos remanescentes, da verdadeira igreja remanescente dos últimos dias. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.